Todos nós observamos no dia a dia que a logística ela não para. As mercadorias estão sendo transportadas de todas as partes do mundo e no meio desse processo existe um profissional que ele é muito importante, que é o conferente. Hoje eu vou explicar nesse vídeo tudo que diz respeito ao conferente, quanto ganha, qual é a formação necessária, o que ele faz, qual é o perfil profissional, que tipo de empresas que contratam o conferente. Então fica nesse vídeo até o final que você vai aprender muito nele. Seja muito bem-vindo ao canal Logisticas, eu sou Jefferson Carlos e esse é o seu canal sobre o dia a dia da profissão logística. Hoje eu escolhi um cargo que ele é muito conhecido na parte operacional, que é o cargo de conferente. E ele é um cargo que geralmente os homens desejam e gostam desse tipo de cargo, porque ele trabalha com a questão de bater carga, de manusear volumes e também com uma questão um pouco intelectual, porque ele tem que lidar com a identificação e interpretação de documentos. Mas primeiramente, o que é um conferente? Um conferente em si, ele obviamente é a pessoa responsável por conferir mercadorias. Só que não é apenas contar volumes, porque isso é muito fácil, isso aí qualquer um faz. A primeira parte da conferência, em geral, é a conferência de documentos. Então ele precisa entender sobre nota fiscal, sobre conhecimento de transporte, sobre a ficha técnica do produto. Ele precisa conhecer essa parte tributária, porque muitas vezes a mercadoria que ele está recebendo tem alguma isenção ou redução de imposto e tem um documento em anexo comprovando isso. Ele precisa avaliar essa questão fiscal, muitas vezes ver se a nota foi internada, apresentada no seu estado. Por exemplo, quem mora na Zona Franca de Manaus, existe um documento em anexo chamado de PIN, que é o Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, que comprova que aquele destinatário tem redução e isenção de alguns impostos. E o conferente dessa região precisa saber interpretar. Onde é que está o número da nota aqui na chave? Esse PIN, esse número de PIN está batendo com o da nota que eu estou recebendo, então ele vai ter essa questão tributária. Ele tem que interpretar a nota fiscal. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal sobre como entender uma nota fiscal, também sobre como entender um conhecimento de transporte, seja aéreo, rodoviário. Ele tem que entender essa questão. Ele vai receber diversos documentos e ele vai ter que dividir e espalhar esses documentos para os outros setores, para o financeiro, para o contábil e tudo mais. Além de, obviamente, contar a carga por volume, por item, verificar a etiqueta e ver o que ocorre caso não esteja conforme. Às vezes uma carga ela está variada, ela está faltando, ela está sobrando e geralmente o conferente ele já tem normas pré-estabelecidas sobre o que ele deve fazer quando isso ocorre. Quando não há norma da empresa, obviamente ele tem que ajudar a criar e a definir o que vai ser feito. Então ele é um cargo que tem uma certa confiança e exige uma certa responsabilidade. Agora, qual é a importância de um conferente dentro de uma empresa? Se ele é responsável por conferir uma mercadoria na entrada, em geral na entrada, como ele também pode trabalhar na expedição, mas em tese ele trabalha na entrada da mercadoria na empresa. Se ele é responsável por essa parte, ele tem que ter cuidado com aquilo que está permitido que entre na empresa. Porque a partir do momento que entra na empresa, que dá o processo de entrada, a empresa ela é responsável por aquilo. Agora, se existe uma coisa não conforme, um produto que não é dele e o transportador, por exemplo, está entregando errado, ele precisa recusar. Isso aqui não me pertence. Porque se eu receber, eu vou ser responsável por aquela mercadoria, mesmo que eu não seja o destinatário correto. Mesmo que o transportador esteja entregando errado. Se eu receber errado, eu sou responsável por aquilo. Então é necessário ter muita atenção, por isso que ele é um cargo que ele exige responsabilidade, ele exige atenção além da força física. Quais os outros nomes que as empresas geralmente dão para um conferente? Muitas vezes a nomenclatura de um cargo, ela varia de empresa para empresa. Às vezes é uma certa pequena confusão aí dentro da área da logística. Então tem empresas que não têm um cargo de conferente, mas quem faz a conferência é o almoxarife, é um ajudante, um auxiliar de logística. Então, às vezes a nomenclatura do cargo muda, mas a função, a atividade em si de conferência,
ela continua tendo a mesma importância e basicamente seguindo os mesmos procedimentos. Agora, qual é o perfil profissional de um conferente? Em geral, são homens que têm um bom porte físico, justamente porque vão estar manuseando materiais. Eu conheço particularmente algumas mulheres que trabalham no processo de conferência, porém quando você lida com cargas muito pesadas, aí já é bem mais complicado para mulheres ou até mesmo para um homem que não tem um bom porte físico. Então, geralmente as empresas vão contratar homens que têm um bom porte físico, justamente por essa questão óbvia. Mas ele precisa também ter a questão da atenção, ter conhecimentos gerais sobre a área financeira, contábil, a questão da logística em si, porque ele vai lidar com documentos que ele vai precisar distribuir para esses outros setores e muitas vezes os setores vão ligar para ele pedindo informações. Então, ele tem que ter esse conhecimento básico. Ele tem que ter a questão da atenção, saber lidar com tecnologia de informação, principalmente quando você está numa empresa grande. Todo o processo de conferência muitas vezes é feito com equipamentos. Não é nada manual. Você tem um processo de bipagem, você tem uma máquina de raio-x, onde você vai passar aquela mercadoria. Você tem diversas coisas que envolvem a TI que a pessoa vai precisar lidar. Além de ter uma boa comunicação, ser detalhista, saber lidar com pessoas e ser organizado. A organização dentro da logística ela é primordial. Um logístico que não é organizado, ele está ferindo um dos principais princípios dentro do setor. Qual a formação necessária? No mínimo, o ensino médio completo. Mas eu recomendo você cursar um curso de curta duração, aquele de 40, 60, 100 horas, que vão te dar uma noção básica da área de conferente e observar aqueles pequenos outros cursos que a vaga muitas vezes pede. Um técnico em logística também é bastante recomendado, um tecnólogo. Quanto ganha um conferente? O salário médio do Brasil é em torno de 1.550, mas isso pode variar a partir de 1.300 até quase 3.000 ou até passando de 3.000 reais, dependendo muito do que? Do porte da empresa. Empresas pequenas tendem a pagar menos, tem menos benefícios e você tende a fazer um pouco de tudo. O conferente não é só conferente, ele armazena, ele faz a expedição, ele faz tudo. Ele é um auxiliar geral na área da logística e não é só conferente. Para quem está pegando experiência, isso é muito bom porque vai adquirir um pouco de cada atividade. Agora, com o tempo, isso obviamente cansa, você tende a querer se valorizar mais e quer ganhar mais. Ou você vai para uma empresa que paga mais, você tenta ganhar mais com outro cargo dentro da sua própria empresa. As empresas grandes, de porte grande, têm funções mais bem definidas e tendem a pagar mais, além de ter mais benefícios. Por isso, muita gente gosta de trabalhar na indústria, por exemplo, e não gosta de trabalhar no comércio, justamente por causa dessa diferença salarial e das suas funções, das suas atividades. Tenho certeza que esse vídeo ajudou você a compreender melhor sobre esse cargo, principalmente você que está desejando essa área de conferência ou você que já está. Deixa o seu comentário aqui no vídeo. Eu vou deixar também os contatos caso você precisar de alguma consultoria e deixa a sua opinião sobre qual vídeo, qual cargo, qual curso você quer que eu traga aqui no canal Logisticas no YouTube. Então, até o próximo vídeo.